E ele disse o seguinte sobre isso, né? Acho que é melhor colocar aqui a fala do Cebolinha, que fica melhor para a gente debater. Durante a semana, ele procurou deixar todo mundo preparado, apto. No último treino também. Ele treinou todo mundo nesse mesmo esquema. O que ele está querendo dizer? Todo mundo treinou, né, no esquema que o Flamengo entrou ontem, ou seja, com 3 zagueiros, jogando com alas, etc, etc. Né? Todo mundo treinou. Aí ele continua aqui. A gente não sabia qual formação ele ia jogar, ou seja, não sabia quais jogadores seriam escalados. No caso, aí eles, né, desenha aqui, no caso, quais jogadores. Hoje, quarta, ele nos informou. Mas ele tem trabalhado todo mundo, tem passado isso, tem as ideias. Estamos convictos das ideias dele e estamos tentando colocar em prática o mais rápido possível para obter os resultados. Ele disse na zona mista. Eu vou comentar rapidamente assim. Olha, ele colocou um time, o time não havia treinado junto aquela formação. Ele deve ter testado vários jogadores ali dentro dessa formação. O time foi mal no primeiro tempo? Não foi mal, né? Mas o time jogou de uma forma que exige muito preparo físico, tá? Isso não foi mantido no segundo tempo. Ele até justifica a entrada do Mateusão. Eu queria prender os 2 zagueiros, ou seja, para o Mateusão continuar dando aquele abafa lá na frente, que o Fluminense teve muita dificuldade na primeira etapa. A questão dele não escalar... Gente, assim, beleza. Todo mundo jogou naquela formação, só os jogadores que não. Né? Ou seja, juntos, né? Aquele time que ontem entrou em campo não jogou junto, não treinou juntos. Eu acho que o melhor é treinar. Minha opinião. Se você tem uma situação eventual, tipo, eu tenho uma situação de jogo em que eu vou me obrigar, né, a escalar, ou na hora da substituição, jogadores que não treinaram juntos, é uma coisa. O que me parece? Ele foi lá, ele tem esse esquema dele como o ideal no Flamengo, acho que isso está muito claro, ou seja, o que o Vitor Pereira pensa para o Flamengo é jogar com 3 zagueiros, alas, né? É isso que ele imagina. Agora, ele ainda não tem os jogadores titulares, que inclusive eu perguntei ontem. Falei, beleza, o time fez um bom primeiro tempo. Mas esse time de hoje, que tinha muita gente que tinha que tirar mesmo o Everton Ribeiro e tal, eu falei, esse time de hoje é o time titular? O Matheus França é titular no lugar do Everton Ribeiro, por exemplo? Ele foi colocar o Everton Ribeiro, sei lá, com 40, 30 e tantos minutos. O Everton Ribeiro nem viu a cor da bola. Rafa nem falou o nome dele na transmissão. Eu acho que tem que treinar, cara. Eu acho que o fato dele não treinar prejudica muito mais a ele, porque, assim, na cabeça dele, penso eu, ele mais ou menos imaginava um time que ele ia mandar a campo, pô. Assim, posso montar o time aqui com o Everton Ribeiro titular, com o Matheus França, com o Matheus Gonçalves, vou colocar aqui dentro do esquema que eu penso ser o melhor para o Flamengo, né? Pô, show de bola. Agora, ele deveria ter testado a opção, inclusive a de ontem, mesmo que treinasse pouco. A gente ia criticar? Claro que ia criticar também, né? Porque até certo ponto, vamos lá, até certo ponto deu certo. Mas o Diniz, né? O Diniz deu um nó. Eu até coloquei no meu Twitter, eu falei, no final do primeiro tempo, falei, Vitor Pereira dando um nó no Diniz, né? Uma zoeira. Mas no segundo tempo foi o contrário. E aí é que eu falo a diferença de um bom técnico, né? Que o cara faz a leitura da partida, ele tá vendo onde estão acontecendo as deficiências da equipe dele, e no segundo tempo ele foi lá e mudou o jogo. Tirou, botou o André, né? Começou a botar os Fluminenses para explorar os lados do Flamengo, né? Já que os caras estavam avançando, né? Toda hora ele pegava ali, né? Tanto no segundo tempo, o Mateuzinho ou o Cebolinha do lado esquerdo, Mateuzinho do lado direito e o Cebolinha do lado esquerdo, nas costas. E aí, né? Como o Flamengo começou a cansar, a recomposição já não foi a mesma do primeiro tempo, eles começaram a ter mais espaço. E aí, Petit, o que você tem a dizer dessa situação, dessa fala também do Cebolinha, que foi até muito honesto, né, revelando essa situação. Mas aí eu te pergunto, você também corrobora dessa opinião de que aquela formação de ontem é a formação, então, que o Vitor Pereira tem como a formação ideal? A formação que eu falo é o jogo, né, não a escalação dos jogadores. Sim,
Sim. Isso mostra o total desespero do técnico, né? Isso mostra que ele não tem um caminho, Túlio. Ele não tem um caminho, ele está indeciso. Ele, sinceramente, a palavra correta, ele está perdido. Ele está perdido dentro do Flamengo. Porque se ele tem a convicção, olha só, vou jogar com 3 zagueiros, meu time é esse, ele já começa a treinar os caras, irmão. Vambora. Já começa a treinar os caras. Lembrando que o Flamengo jogou, fez um grande primeiro tempo, um pouco fora das suas características, né? Por isso que eu até falei com o Simon, né, Simon, no depois do jogo, né, no pós-jogo, que ele queria fazer uma manutenção, né, daquela correria que o Gabigol fez no primeiro tempo, que o Gabigol não conseguiu fazer mais no segundo tempo. O time já ficou meio frouxo, a marcação um pouco frouxa. O Flamengo conseguiu dominar o Fluminense no primeiro tempo, porque o Flamengo marcou muito, adiantou bastante as linhas e deixou o Fluminense de costas. Jogar de costas, cara, é muito ruim, porque você está sempre pegando o seu marcador de frente. Quando o seu marcador não te toma bola, o que ele faz? Ele te derruba, ele faz a falta técnica e o outro time se recompõe. Foi aí que o Flamengo quebrou o Fluminense. Tanto foi assim, o maior exemplo, né, que foi assim, que o Ganso não apareceu no jogo. Que o Ganso, como Nenê lá no Vasco, não consegue jogar, Túlio, esse tipo de jogo, né? Então, realmente surpreendeu. O Flamengo gosta de jogar assim, né? A gente lembra do Flamengo de 2019, que o time do Flamengo ele jogava dessa forma, marcando muito lá em cima. Vou lembrar até um gol aqui a você, aquele gol, não sei se foi na Supercopa contra o Atlético Paranaense, que o Flamengo toma a bola lá do Santos, né? Que eles não conseguiam tocar a bola ali. O Flamengo se sente confortável jogando dessa forma. Só que o Flamengo ainda não tem preparo físico para isso, porque a pré-temporada do Flamengo ela foi mal feita, o Vitor Pereira se apresenta depois, o Flamengo não conseguiu, né, se reunir o time antes, porque deu muito tempo de férias, e o Flamengo chega nesse momento do campeonato atrás de alguns times, até atrás do Vasco, cara. Chegar atrás do Vasco, cara, é um absurdo. O Vasco montou o Vasco não tem 3 meses de um time, cara. Então, eu acho que o Flamengo, sinceramente, sem menosprezar aqui o Vasco, o Flamengo não pode perder pro Vasco, porque o Flamengo tem um trabalho aí no mínimo de 4 anos. Claro que muda uma coisa ou outra, mas a base ela é a mesma. Só que traz um técnico que não conhece nada de Flamengo, não sabe nada de Flamengo. Um técnico que o jogador que traz um sistema complexo para os jogadores, que os jogadores ainda não conseguiram assimilar e ainda junta a assimilação com a falta de preparo físico, aí causa isso aí. Lembrando, galera, o Flamengo teve uma evolução? Na minha opinião, teve. Né? O Flamengo jogava muito mal, agora o Flamengo tem uns lampejos, mas ainda não consegue vencer seus jogos. Só que o Flamengo, quando perde para o Al Hilal, vaza, né, um comentário do Michael. Cara, como é que vocês perderam pra gente? Nosso time em crise, com vários titulares que não puderam jogar, e o Flamengo foi eliminado. Aí, você vem aqui no Del Valle. Para quem não sabe, o Del Valle foi campeão em cima do Flamengo com 3 jogos na temporada. Vou repetir. 3 jogos na temporada. Olha só o quanto o Flamengo está atrasado de preparo físico. Aí o Flamengo vem, né, perde para um Vasco que está iniciando o seu trabalho. O Vasco está no início de trabalho, né? Hoje, o Vasco ele já é melhor do que era, né, com a SAF, conseguiu contratar jogadores, pelo menos que são profissionais de futebol, né? Porque o Vasco jogava com jogadores que são semi-amadores, muitos aí disputam campeonato aí nas comunidades, como o Douglas Silva, né, o pequenininho, né? Douglas Santos.
Douglas Santos, alguma coisa assim, um pequenininho. Joga aí campeonato de favela e tava jogando aí contra o Flamengo esses dias. Então o Vasco tinha um time semi-amador. Hoje o Vasco já tem um time profissional, né? Então o Flamengo ainda não consegue, né, vencer os jogos. Aí quando você tem um técnico, né, que vai para um clássico, que vale taça, sem treinar, Túlio, sinceramente, Túlio, é um absurdo. Isso mostra total descontrole, total desespero do Vitor Pereira e mostra também que o Flamengo não tem comando nenhum. Não tem um diretor, não tem ninguém que chegue lá no Vitor. Como é que é isso? Tu vai para um time que você não treina? Como é que é isso? Isso aí já, se eu tô lá, né, o Túlio, observando o treino, né, primeira coisa que eu vou falar com o Vitor, pô, Vitor, não sei que eu não posso me meter na escalação, mas como é que você vai para um clássico sem treinar? Então isso mostra, Túlio, que tem muita gente no Flamengo, né, ganhando um salário sem fazer nada. Essa é, pelo menos é o que parece. Porque até nem falar eles querem. Nem falar, que é só abrir a boca. Nem falar os caras querem. Imagine trabalhar, Túlio. Imagina trabalhar. Então, acho que o Flamengo hoje precisa fazer uma reformulação de dentro para fora, colocar uma gestão de trabalho. O Flamengo funcionou com o JJ, porque o JJ centralizou tudo, né, Túlio? A gente sabe, o JJ tomou conta do clube todo. Tomou conta do departamento médico, tomou conta de tudo. Tudo o JJ se metia. Ele estava lá sempre perturbando os caras o tempo todo, cobrando tudo que ele podia cobrar. Tem um lance, né, que o Gabigol tá numa live com o Tirulipa, e o JJ tá ligando para ele para saber onde ele tá, mano. O que ele tá fazendo. Então, isso é um comprometimento acima do normal. Eu, sinceramente, eu nunca vi um técnico assim, e de vez em quando eu conversava, né? Agora que ele tá no Ceará, com o Vitor Gabriel, que participou, né, daquele elenco todo, e falou que a diferença do JJ para o clube é absurdo. E quando você tem um cara, Túlio, que centraliza, né, que faz um grande trabalho e traz para o Flamengo coisas que o Flamengo nunca tinha imaginado nem que existia, né? Ele fez muita gente ficar famosa. Porque ele trabalhou tanto que outros não trabalharam nada e ganharam fama. É aquele trabalho da faculdade, Túlio, em grupo, que um arrebenta, os outros são tudo ruins, os caras que faltam, os caras que não aparecem, o cara vai lá, arrebenta no trabalho e desce para todo mundo. Foi isso que aconteceu. Espero que o Flamengo agora se organize, né? E eu, sinceramente, acompanho aqui, ó, meu amigo Nazário. Para mim, na minha opinião, se não tirar o Vitor Pereira agora, nesse momento, era para ter caído já, o Flamengo vai passar por maus momentos e a gente não vai ter tempo de se recuperar. Ano passado, graças a Deus, Papai do Céu abençoou. Papai do Céu falou, eu vou dar uma moral para esses caras lá. Vou lá, vou ajudar, vai dar tudo certo. Agora, esse ano, a gente não sabe se a gente vai ter, se a gente vai conseguir, de novo, né, se recuperar de um planejamento horroroso dos envolvidos lá. Quando a gente coloca a diretoria, né, Túlio, a gente mesmo não sabe quem que faz o quê, quem é responsável disso, a gente não sabe. Sinceramente, a gente não sabe. Então, o Flamengo tem que se organizar rápido. Senão, meu camarada, a gente vai passar muita vergonha nesse ano de 2023. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!